Boa noite. Gente, me permita confessar algo. Ontem eu comentei que quando eu recebi esse convite, eu aceitei com uma certa ingenuidade que nós professores temos. Olha, você vai lá conversar com alguns professores. Aí quando nós chegamos aqui, né, tinha 1000 professores, assim, a perna bambeia, né? Mas a ingenuidade foi em dobro, porque hoje tem outros 1000 professores. E eu falei assim, nossa, não, tenta conversar melhor das próximas vezes. E é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, e porque eu pude ficar desde ontem, e o que eu já conheci de gente boa, de professor bom, de professora, cada conversa maravilhosa, experiências na área de matemática, história, geografia, vivências, metodologias, é o lugar que eu creio que o professor e a professora mais gosta de estar. Entre professores e professoras, é o único lugar que ainda é melhor do que isso, é quando a gente está com quem a gente ensina, com quem a gente partilha as relações de ensino e aprendizagem. E eu, como sempre, em qualquer lugar, seja qual for o tamanho do grupo, eu tenho trazido uma prática, desde a época da pandemia, porque nós estamos imersos em um mundo muito complicado, né, com muitas coisas ruins acontecendo, da Rússia para frente, seja onde for. E quando nós estamos juntos, como professores e professoras, para discutir educação, vocês fazendo uma formação de professores, eu creio que é um privilégio para todos nós estarmos vivos e podendo partilhar esse momento. E aí eu tenho feito um convite, quero pedir a gentileza de vocês, porque diante desse privilégio, que você possa olhar essa pessoa que está aí ao seu lado e ter uma palavra de gratidão para ela, por partilhar esse momento com você. Você possa dizer, obrigado, muito obrigado, né? Gratidão. Muito obrigado. Se você crê em alguma coisa, em algo da transcendência, diga obrigado também para isso que é maior do que nós. E um segundo pedido que eu quero fazer a vocês, eu fiz ontem já, desculpa quem está ouvindo a repetição, mas eu tenho um certo trauma, porque assim, eu não sou palestrante, eu não vivo disso, eu sou professor. Já fui reitor, pró-reitor, vice-reitor, diretor de escola, mas na verdade eu me defino como professor, que foi empurrado para a gestão, igual muitos de vocês. E recentemente eu conversei com a minha menina, que tem 17 anos, e falei, filha, o papai é muito importante no Instagram. E ela falou assim, por que, pai? Eu falei, porque eu tenho 1000 seguidores no Instagram. E ela falou assim, papai, o Wesley Safadão tem 100 milhões de seguidores no... Eu falei, olha, a área de atuação do Wesley Safadão é muito diferente da área de atuação do papai, porque se eu tiver um educador comigo, eu já vou ficar mais feliz do que 100 milhões de qualquer outra coisa, né? E aí o pedido que eu quero fazer a você é o seguinte, se você tem Instagram, esse aqui é o meu Instagram, entra agora lá, para eu melhorar a minha imagem com a minha filha um pouco, reduzir a minha crise lá em casa. Então, entra aí, ó, é Luciano Sattler 2023, se conecta comigo lá agora. É bom que a qualquer momento você pode me escrever, perguntar coisas. Eu tenho muita coisa que eu pesquiso, que eu leio. O quê? Já tem 2000? Uau, já melhorou a minha situação. Eu vou chegar lá, né? Não nos 100 milhões, mas estou bem. E agora com muitos amigos no Paraná, né? E eu quero dizer a vocês o seguinte, eu já soube que vocês receberam uma grana pesada
de diária para estarem aqui. Estão cheios da nota. Eu já vi alguns de vocês do outro lado da rua comprando coisas, casacos, vinho. Então, eu quero dizer a vocês que também é parte do meu objetivo que vocês saiam daqui gastando um pouco desse dinheiro com alguns livros que eu vou indicar. Porque, como eu disse para vocês, eu não sou palestrante, eu sou um professor em crise. E como eu não tenho grana para pagar terapia, a forma que eu melhoro a minha crise é tentando deixar outras pessoas em crise comigo. Esse é o objetivo da palestra, que você saia daqui em crise. Mas uma crise boa, uma crise positiva, uma crise de transformação. Então, a palestra não é autoajuda. Eu simplesmente quero trazer algumas leituras que eu tenho feito para tentar me direcionar nesse momento de crise que nós estamos atravessando e tentar convidar vocês a fazerem essas leituras comigo e, quem sabe, em breve, vocês partilharem alguma coisa na nossa conversa, né? Outra coisa, vexame total. Ontem, esse aqui é o primeiro slide, né? Segundo. Ontem esse slide estava errado. O porquê estava junto. Você imagina, o seu primeiro slide está errado. Você vê que não é palestrante mesmo, né? Aí vários professores e professoras já, assim, entraram de sola da área de português. Professor, pelo amor de Deus, né? Aí a Sheila me alertou, agora eu corrigi o porquê aqui. Mas se vocês olharem a foto de ontem, está errado, viu? Estava junto. Por que aumenta a sua importância? Eu quero dizer para você o seguinte, você é muito importante. E talvez você nunca tenha sido tão importante na história da humanidade. Por que aumenta a importância do professor na era da convergência digital? Isso aí é um pouco dessa minha trajetória, e que eu te falo que eu estou em crise. Por quê? Imagina só, eu estou no segundo mandato, lá no CNPq, discutindo o ápice da pesquisa e da ciência e da tecnologia brasileira. Eu estou lá no Conselho Estadual de Educação de Minas, discutindo muito, além de ensino superior, as universidades estaduais, mas também a educação básica. Hoje eu presido uma comissão que foi criada para criar uma norma sobre educação à distância, tecnologia da informação digital e inteligência artificial na educação básica, a primeira do Brasil. Eu estou lá na Federação das Indústrias discutindo educação corporativa, a formação de pessoas para a indústria de Minas, para a mineração, aqueles desastres absurdos que nós tivemos lá. E uma coisa que eu estou percebendo, da pós-graduação até o infantil, é que nós estamos desalinhados. A educação básica não conversa, às vezes nem dentro da educação básica, do fundamental para o médio, do técnico, do EJA, do ensino superior, a pós-graduação com a graduação, e muito menos, às vezes, com o setor produtivo. Nos falta, nós estamos desalinhados. E isso é parte dessa razão que eu estou falando, dessa crise. Quando eu participei da CONAI, em 2022, e pude escrever um capítulo lá, liderar um capítulo, e essa CONAI foi invalidada em 2024, e hoje acabou de passar na Comissão de Educação do Senado, que vai ter que prorrogar o PNE por mais 5 anos, porque não consegue chegar a um mínimo de conceito para apresentar o projeto do novo PNE. Eu vi que nós estamos desalinhados. Voltei lá na CONAI 2024 como delegado, totalmente desalinhados. A nossa educação hoje vai pedir para nós uma clarividência, um olhar muito forte diante das mudanças que nós estamos aí atravessando, né? Mas eu quero fazer esse spoiler com vocês. Nunca um bom professor foi tão necessário como nos dias de hoje. Nunca uma boa professora foi tão necessário como nos dias de hoje. Se você quiser me ajudar a reduzir a crise, esse é o momento que você pode tirar uma foto, porque esse slide, ele é legal, ele é bacana. E se puder me incluir na foto, eu agradeço ainda. Depois você aplica um Photoshop, sabe, põe um cabelo, põe uma coisa bonita assim para ficar
bacana, porque realmente o momento hoje pede uma ação de cidadania. Ser professor hoje é estar na linha de frente dos maiores desafios civilizacionais que nós temos. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Por quê? Quando a gente faz uma análise que a escola é, dentro do aparelhamento público, é a instituição que é mais frequentada por mais famílias todos os dias, nós estamos em um lugar de crise. Porque ninguém vai no hospital todo dia, se estiver bem. Ninguém vai na UPA, na UBS todo dia. Ninguém vai numa delegacia todo dia. Ninguém vai na prefeitura todo dia. Agora, na escola, as famílias vão de segunda a sexta, e às vezes sábado, às vezes até domingo, se você tem um programa de escola aberta. E estar na escola todo dia significa o quê? Entender que a escola sempre é um espaço de sonho. Quando nós levamos quem a gente ama para a escola, nós estamos acalentando sonhos para essa pessoa. Nós, às vezes, se temos até que levar numa escola que é paga, a gente está abrindo mão de N coisas, mas para pagar aquela mensalidade. São sonhos. Mas, ao mesmo tempo, esse lugar que é frequentado todo dia pela maior parte da população é um lugar de enfrentamento. Porque a nossa sociedade está em crise. E essa crise vem, e nesse lugar, na escola, impacta diretamente a nossa ação. E aí, antes de poder falar qualquer coisa sobre a ação do professor, a atuação da professora, nós precisamos lembrar que quem é gestor público precisa dar condições para os professores trabalharem. Isso aqui é o básico, né? Entender que a escola tem que ser o lugar mais bonito e bem cuidado da cidade. Entender, eu defendo que se passe uma lei que todo prefeito, toda prefeita tenha que despachar uma vez por semana em alguma escola, começando daquelas que estão nos lugares mais empobrecidos, e passar o dia transformando a escola no seu gabinete. Só assim para a gente... Isso não importa se é escola estadual ou municipal, mas o prefeito esteja lá para ele poder falar, não, aqui não tem condição. Melhor ainda se ele ministrar uma aula, para ele ver a nossa realidade, né? Aí vai ajudar a mudar. Outra, entender que a escola precisa ser um lugar seguro, porque nós temos vários colegas que dentro desse enfrentamento que está acontecendo na escola, hoje estão com síndrome de pânico, quando pensam em ir para a sala de aula. Vocês conhecem alguns assim. Tem coisas horríveis acontecendo. Tem uma crise de autoridade. Os alunos não nos ouvem mais. E vêm, às vezes, de famílias tão desestruturadas que não entendem mais o que é ouvir alguém que tem mais autoridade sobre aquele processo naquele momento. Então, como transformar a escola em um lugar seguro? A escola como um encontro de cuidado e de parceria, especialmente com as famílias. E a escola um lugar onde a tecnologia é acessível, mas não toma o lugar da centralidade das pessoas e das relações humanas. Eu comentei ontem sobre boniteza na educação, que eu só fui entender esse conceito de Paulo Freire quando eu cheguei lá no Maranhão, no interior do Maranhão, numa cidade que, para chegar lá, a estrada era uma coisa medieval. Cheguei numa cidade que, desculpa, era horrível. E quando eu fui ministrar a palestra, o campus da Universidade Estadual do Maranhão era lindo. Era a coisa mais bonita que tinha na cidade, por isso que a cidade cuidava daquilo com tanto cuidado. Se a escola está bonita por dentro, por fora, e as pessoas estão felizes, a cidade vai reconhecer aquilo como seu melhor e mais importante patrimônio. E aí eu trago para vocês algumas leituras que vocês ainda não precisam comprar, estão disponíveis gratuitamente, para ajudar você no seu Conselho Municipal de Educação, você, junto à delegacia regional onde você estiver, que você possa ajudar a transformar a situação da sua escola. Primeiro, a questão da segurança. Esse estudo aqui, do dia 12 de abril, está disponível online, e dá uma série de orientações. Se você tem algum problema de segurança,
alguma série de orientações de como você parcerizar com a segurança pública para que a escola seja um lugar mais protegido e menos exposto do que está hoje. Esse segundo aqui, que é um estudo com uma série com base científica, melhores práticas para você estabelecer relações de parceria com as famílias. É preciso trazer as famílias como parceiras da escola. Isso muda uma realidade. É só você ir naquelas escolas no interior do Ceará que estão tendo melhor desempenho em uma série de questões e você vê que a família abraça a escola. A família está junto em todos os momentos. Esse estudo está muito interessante, disponível online também para quem quiser baixar. E por fim, para falar de tecnologia, esse estudo recente que fala sobre qualidade de internet nas escolas públicas brasileiras e também dá uma série de orientações do Comitê de Gestão da Internet sobre como que você organiza um plano digital escolar para a unidade na qual você está. Tem muita coisa, você pode ter certeza que está na escola e você não sabe e que pode ser usado de uma maneira melhor nas mãos de professores e de alunos, e você pode baixar isso aí também gratuitamente. Esse é o básico. Esse é o básico para a gente entrar realmente no nosso tema. E aí eu quero relembrar aquela música do Renato Russo, que ele cantava para nós, um pedacinho daquela música Índios, em que ele cantava que o futuro já não é mais como era antigamente. O futuro já não é mais como era antigamente. Quando você pensa um pouco sobre isso, eu estava numa palestra na Federação das Indústrias de Minas e depois da minha palestra sobre inteligência artificial na produção, no meu caso, formação para inteligência artificial, depois de mim veio o vice-presidente de inovação da Embraer para falar. E ele mostrou umas plantas assim de produção de aviões, negócio altamente sofisticado, dificuldade de achar gente para construir aqueles aviões. A Embraer hoje é uma grande competidora na produção de aviões. E aí ele mostrou a planta industrial que eles estão produzindo carros voadores. Carros voadores. Gente, carro voador, tem gente aqui muito nova, mas antigamente tinha um desenho que chamava Jetsons. Lembra disso? Tem alguém que lembra do Jetsons? Ai, ai, ai. Ainda bem que eu não estou sozinho. Atenção, se você lembra dos Jetsons, provavelmente você fez curso de datilografia. Tem gente que fez curso de datilografia. Depois você explica para os mais jovens aí o que era datilografia, né? Gente, carro voador é Jetsons. É ficção científica. De onde você está tirando isso? Pois a Embraer já está com 2 bilhões e 300 milhões de reais de encomendas de carro voador. Fazer carro voador não é mais um problema tecnológico. A dificuldade hoje de ter carro voador, e você ainda vai andar num carro voador, é você ter posto de gasolina para carro de voador, é você ter onde estacionar o carro voador, é para ter sinal de carro voador. A logística que está difícil, o carro já está pronto. E quando ele terminou de apresentar a planta, e falou que tinha 2 bilhões e 300 milhões de encomenda de carro voador confirmado, estava na mesa um homem que era vice-presidente da Fiat, hoje Stellantis. E ele coçou assim, e ele falou, peraí, então agora a Embraer vai concorrer com a Fiat, que vai fabricar carro. Né? O futuro já não é mais como era antigamente. A gente começa a ler as notícias e parece que a gente está lendo ficção científica. Drone, piloto de drone, prompt, umas coisas esquisitas, que de repente passam a fazer parte da nossa realidade. E nesse contexto, nós estamos enfrentando o que em inglês é conhecido como a tempestade perfeita. A tempestade perfeita. A tempestade perfeita tem aquele filme do George Clooney, de um barco pescador, não sei se vocês viram,
É quando o vento sopra muito forte de um lado, o vento sopra muito forte do outro, a onda vem muito forte em cima, a outra te leva para baixo e ainda tem um furacão em cima. Então tudo dá errado, tudo está complicado ali, a tempestade perfeita. The perfect storm. Nós estamos vivendo um momento desse. Porque nós temos, olha aqui o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Emergências ambientais, cada vez mais presentes no nosso cotidiano. Emergências sanitárias, ou vocês acham que vai ficar só em uma pandemia? A crise de sentido, que é isso que os nossos alunos hoje às vezes chegam com comportamento suicida, automutilação, desespero, que não está vendo significado na vida, não quer trabalhar para quê? Não quer terminar o ensino médio para quê? Não vê sentido nas coisas. A aceleração, que nós vamos falar mais um pouco, essa sensação que você tem de que você acorda já cansado. Já sentiu? Você dorme, você acorda, está cansado. Ou então você vai dormir e você fala assim, gente, não consegui fazer nada hoje do que eu deveria ter feito. Aonde foi parar o meu tempo? Está muito corrido, está muito corrido. Essa sensação que a aceleração cultural e tecnológica está impondo a nós. E essa ubiquidade da tecnologia, que as telas passam a fazer parte do nosso cotidiano o tempo todo, e a gente começa a ficar dependente das telas. Dependente das telas. E isso está nos levando, essa tempestade perfeita, essa ficção científica que nós estamos imersos nela, está nos levando a essa crise inédita, que é uma crise que eu considero que é existencial na educação. O que está em jogo é o processo educacional. Se nós vamos conseguir reinventá-lo para acompanhar essa nova era, ou o risco é a gente ser superado por outra coisa que a gente não sabe o que é. Dentro dessa crise, eu começo pelo inumano. Aquilo que não é humano. E aí, o primeiro livro que eu quero que vocês gastem essa grana para comprar, como sugestão, Maneiras de Ser, do James Bradley. E ele traz uma série de argumentações cientificamente bem embasadas, em que ele mostra que as plantas, os animais, as rochas, e agora cada vez mais as máquinas, desenvolvem e praticam um certo tipo de inteligência. Uma inteligência não humana. Você vai ter muitas discussões se existe inteligência fora do ser humano e se a inteligência pode existir fora de um corpo humano. É um outro debate. O que esse autor vai dizer é que existem outros tipos de inteligência que nós não podemos analisar de forma antropomórfica, ou seja, à luz da inteligência humana, porque são outros tipos de inteligência. Inteligências não humanas. E você, como professor e professora, e eu, precisa entender isso. Porque nós só vamos dar um jeito de curar o nosso planeta quando nós passarmos a considerar essas outras coisas como inteligentes. Sair de uma posição de domínio para uma posição de partilha do planeta. Porque o risco é o planeta continuar sem a gente. E as rochas, as plantas e os animais continuam e nós não. E isso pede, inclusive, uma mudança do nosso currículo. Mas principalmente pede uma mudança da nossa mentalidade. Para saber que a questão da sustentabilidade não é algo em paralelo, mas é uma questão fulcral no nosso ensino. A partir de agora, tudo tem que circular ao redor disso. É um excelente livro, instigante. Depois você comenta comigo quando você ler, tá?
A outra questão que envolve essa crise é o desumano. O que é que está nos desumanizando? Parece que combinou, né? Ontem também teve algo semelhante. Mas voltando na aceleração, que eu sou de Minas, o que está acontecendo aqui? Observem esses movimentos que estão cada vez mais acelerados. Ou seja, as transformações que a nossa sociedade tem passado, impulsionadas pela tecnologia, e você pode ir lá na máquina a vapor, você pode ir ao arado, você pode ir à ferrovia, e você vai descobrir que esses tempos estão reduzindo. E isso que é a chamada aceleração, até chegar aqui na internet artificial generativa, que agora tem 2 anos e está causando esse hype aí que o pessoal fala. Mas se você parar para pensar que o Google, segundo alguns, foi mais em 98, outros em 95, que ele chegou na nossa vida, e a gente não consegue hoje fazer muitas coisas, dependemos muitas coisas dessa ferramenta, nós estamos vivendo um processo de aceleração inédito. Nessa aceleração, vamos lembrar, telefone celular, 31 anos somente. A gente consegue ficar hoje sem celular, internet, redes sociais, Google. Olha, vocês podem não acreditar, mas tem gente dependente de redes sociais. Tem gente que acredita no Instagram, que quer seguidores. E o Instagram é uma máquina para gerar depressão. Porque no Instagram, você acorda cansado, que eu falei, e na hora que você acorda, tem alguém que já correu 10 quilômetros, já meditou, entrou em sintonia com o universo, tirou uma foto de barriga de tanquinho e escreveu assim, tá pago, né? E você fica imaginando como que aquela pessoa consegue fazer isso quando você acorda às 6 horas da manhã, né? Outra, o WhatsApp. Imagina, o WhatsApp é mais recente. Porque nós tivemos, só em 2007 chega Netflix, iPhone, o WhatsApp em 2009. Gente, o WhatsApp é realmente uma invenção que veio das profundezas para nos infernizar. É isso. Esse é o propósito, né? E tem gente tão viciada em WhatsApp que fica mandando WhatsApp domingo à noite com tarefa de trabalho, entendeu? Pra gente. E o pior, tem gente que responde o chefe domingo à noite com o WhatsApp. Tem gente que usa o WhatsApp no banheiro. Está complicado, né? E aí a gente tem aí Uber, Instagram aí, coisas muito recentes e que alteraram a nossa vida de maneira radical. Aceleração. E essa aceleração traz um desafio para nós, que é como ser humano em um mundo que está organizado para nos enlouquecer e para nos desumanizar. E aí eu fui reler aquele livro do Frankenstein, da Mary Shelley. Ela escreveu esse livro, estava havendo um processo de aceleração. A máquina a vapor tinha chegado 40 anos antes e tinha mudado todo o processo produtivo, especialmente na Inglaterra, a Inglaterra roubou a propriedade intelectual da máquina a vapor da Índia. E destruiu todas as máquinas a vapor que existiam na Índia para ficar só na Inglaterra. E aí ela virou um grande império.
E a Mary Shelley estava lá com 19 anos, vendo aquela mudança, as pessoas saindo da área rural, vindo para as fábricas, aceleração, criou esse livro, o Frankenstein, ou Prometeu Moderno, que nada mais é a ideia de que a tecnologia é maior do que a vida. Criou um monstro feito de retalhos. E esse monstro, quando ele se descobre um ser, ele não sabe o que ele é. Então, o risco da tecnologia de nos desumanizar é dessa ânsia da tecnologia que supera a vida. Quando você está na mesa de jantar com seus filhos e alguém não desprega os olhos do celular, não está interagindo na família, isso é desumanização. Quando você começa a considerar mais importante as opiniões que alguém tem a seu respeito nas redes sociais do que quem está ao seu lado. Quando você interage mais com pessoas que você nunca encontrou pessoalmente do que propriamente com quem você ama. Quando a tecnologia faz esses monstros que parecem estar vivos nas nossas mãos, mas se perdem num limbo, porque são só um reflexo de quem mira. E quando a criatura passa a dominar o Criador, hoje existe uma doença cadastrada pela Organização Mundial da Saúde, chamada nomofobia. Nomofobia é quando a pessoa tem medo de ficar longe do celular. Quando ela não consegue passar mais que 5 minutos sem checar alguma notícia no celular, alguma coisa. Chama nomofobia. Aqui, graças a Deus, não tem ninguém sofrendo disso. Mas está acontecendo aí fora, sim, gente dependente nesse nível, né? Aí a gente lembra do Frankenstein. E a gente pensa que a escola que nós estamos ainda é uma escola que foi pensada para essa época que a Mary Shelley escreveu. É uma escola que foi pensada para a primeira revolução industrial. Olha como nós estamos desalinhados. Uma escola que se imagina que todas as pessoas aprendem as mesmas coisas, ao mesmo tempo, do mesmo jeito, no mesmo lugar e com as mesmas fontes de informação. Essa escola disciplinar é a escola da primeira revolução industrial, do século XVIII. E essa escola que a gente precisa recriar. Não precisa fazer muita coisa. É só ler o manifesto e aplicar o manifesto da Escola Nova de 1932, que a Anísio Teixeira liberou, e você já vai fazer muita coisa, porque quando você lê aquilo que a Anísio Teixeira liderou, nós vemos que a gente não aplicou aquilo. E já vai fazer 100 anos. Ainda estamos em um modelo de uma escola da primeira revolução industrial. E agora, diante desse fenômeno, que é a inteligência artificial generativa. Olha, sobre inteligência artificial, eu recomendo a vocês podem fazer qualquer pergunta para mim sobre inteligência artificial. A pergunta mais difícil vocês podem fazer, imediatamente eu vou passar para o professor Albino e o professor Pedro Paulo, que vão ministrar uma palestra em seguida sobre inteligência artificial maravilhosa que a gente vai aprender com eles. Mas nós chegamos nesse negócio chamado inteligência artificial generativa. E me desculpa eu falar isso agora. Sheila, eu sei que está gravando, você deleta, por favor. Na minha opinião, a inteligência artificial, do jeito que ela está hoje, ela é uma besta do apocalipse. Por quê? Toda vez que soltam uma besta do apocalipse no mundo, o mundo acaba. Então, quando soltaram a besta do apocalipse da peste, lá em 1300, o mundo feudal acabou. Aliás, a alta antiguidade acabou e o mundo feudal iniciou. Quando soltaram a besta do apocalipse da guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o Império Britânico acabou, nasceu a Guerra Fria, um outro mundo teve que ser criado. E agora soltaram essa besta do apocalipse, que é a inteligência artificial, e o mundo acabou. Escreve o que eu estou te falando.
Se você acha que o seu mundo não vai mudar radicalmente daqui para frente, você está muito enganado. E toda vez que o mundo acaba, dá muito trabalho construir um mundo novo. E nós vamos ter um desafio ainda maior, que é tentar construir um mundo melhor do que o anterior, porque os riscos da IA são muito grandes de aumentar algumas das piores coisas que nós temos. Não é algo que dá para fugir, mas é algo que nós temos que enfrentar de forma crítica e criativa para usar isso em nosso benefício. E o grande desafio que ela traz para a educação é como que eu, como professor e professora, posso desenvolver o meu trabalho numa era que todas as respostas estão mais disponíveis do que nunca e não podem nem ser chamadas de plágio, porque são respostas inéditas. Tem a ver com isso daqui. Uma população brasileira que é uma das que mais tempo passa em um celular. Se você somar o tempo de televisão, nós estamos em segundo lugar no mundo, da população que fica mais tempo diante das telas. Um processo de desumanização. E aí o convite que eu estou fazendo é de humanização. Esse é o segundo livro que eu quero recomendar para vocês. Fundamentos da Educação Emocional. A Unesco lançou esse livro em 2009. O professor Cassassos é da área da psicologia da aprendizagem. Foi feita uma pesquisa em mais de 100 países, 25 mil estudantes, professores. E após analisar uma série de variáveis, chegou-se à conclusão que o sucesso da escola depende basicamente do professor, é a principal variável, e um professor que estabeleça uma relação de confiança com seus estudantes. Um professor que, quando o estudante olha para ele ou para ela, ele vê que o professor acredita nesse estudante. E um professor que não apenas passa essa confiança, mas é capaz de, com empatia, poder dialogar de forma individualizada com seu estudante. Isso que ele chama de educação emocional é um convite à nossa leitura, porque nesse universo que está tentando nos desumanizar, a possibilidade da gente enfrentar isso é investir na nossa humanização. Em um trabalho que tem como fundamento a educação emocional. Eu pedi a um amigo meu, que é ilustrador, tem um estúdio aqui em Nova Petrópolis, muito criativo, e eu falei, qual é a sua impressão sobre esse negócio de inteligência artificial? Devemos negar, fugir, aceitar, caminhar? O que nós devemos fazer? E ele criou especificamente para esse nosso encontro aqui, essa tirinha de forma gentil. E ele colocou esse professor, né, dizendo assim, olha, esse trabalho terá que ser feito usando a inteligência artificial. Aí os alunos reagiram na visão desse meu amigo. Ah, isso é um absurdo. O outro, ah, esse vai ser moleza. O outro, ah, eu não sei usar a inteligência artificial. A outra, ah, isso não é justo comigo. E aí no final o professor responde, aham, agora a metodologia é outra. E o que eu entendi desse meu amigo ilustrador tem a ver com o que eu acredito, que é nós sermos capazes de repensar nossas metodologias, a minha atuação, para eu ser capaz de, tem hora que eu evito isso, tem hora que eu uso isso, mas eu nunca vou me deixar dominar por isso, mas ao mesmo tempo eu saber que eu estou preparando o estudante que quando ele chegar no mundo do trabalho, se ele não dominar essas ferramentas, ele muito provavelmente estará praticamente excluído dos melhores trabalhos. Então eu não posso fugir também totalmente. Então é como incorporar isso à metodologia de forma crítica e criativa. E já caminhando para o final, talvez o maior desafio além
da questão ambiental, que é o pós-humano. Ficção científica. Mas já chegou. Esse é o outro livro que eu quero recomendar para vocês, A Decodificadora. Foi uma biografia que o Walter Isaacson escreveu. Essa professora, lá da Universidade da Califórnia, em Berkeley, ganhou um prêmio Nobel, agora, 2017, 2018, porque ela criou uma metodologia chamada metodologia CRISP. E o que essa metodologia faz? Ela faz edição genética. E hoje está muito barato você fazer edição genética. O que significa edição genética? É que um cientista, tendo acesso às coisas certas de tecnologia, pode modificar o DNA das pessoas. Então pode nascer uma criança imune a algumas doenças. Pode nascer uma criança mais forte do que todas as outras. Pode nascer uma criança mais inteligente do que todos os outros. Aliás, teve um escândalo chinês na China agora, há 3 anos atrás, um homem que estudou com ela, voltou para a China, fez uma manipulação genética e criou 2 gêmeas imunes à AIDS. Isso gerou uma onda de reação na comunidade científica por todas as questões éticas envolvidas nesse negócio de edição genética, mas é uma coisa que já está aí. E como que nós vamos educar nós mesmos e os nossos estudantes para lidar com um mundo que o pós-humano vai estar presente no nosso meio? Leia esse livro, depois entre em contato comigo para a gente poder discutir. Ele é de 2021, relativamente recente, porque essa área está correndo muito rápido. A grande convergência hoje é a convergência da biologia e do mundo digital. Tá? Conclusão. Essa frase eu ouvi lá no Salt Summit, ano passado, não é minha, mas eu adotei, uma profissional falou. Ela disse, olha, na era da inteligência artificial, quem tem coração é rei. Vamos investir na nossa humanidade. Vamos investir no nosso coração. Quando você entrar na sua sala de aula, lembre-se de levar o seu coração. Porque aí nós vamos dar conta de enfrentar todas essas crises e esse momento de aceleração pelo qual nós estamos atravessando. Bom, eu estou com essa iniciativa também. Se você quiser receber um certificado não oficial daqui do evento, mas especificamente dessa fala, é só você copiar esse QR Code aqui, se cadastrar lá, você vai entrar na Certificedu, que eu estou trabalhando com ela, vai ter aí um acesso gratuito, e você vai poder, se quiser só receber esse certificado para depois poder baixar ou compartilhar com alguém, você pode fazer isso. Então, se você quiser receber esse certificado especificamente dessa palestra aqui, tire uma foto aí do QR Code, faça o seu cadastro lá, e ele vai vir com o seu nome bonitinho, você vai poder mandar o QR Code, mandar PDF, mandar para as redes sociais, dizendo que participou aqui. Se quiser me marcar, vai ser ótimo. Quer que volta? Não, espera aí. Então, aqui, ó. A internet aqui está meio ruim, mas você pode fazer também depois, né? Bom, isso feito, isso posto, acho que eu falei já demais. Aqui estão meus contatos, agradeço muito a vocês por essa oportunidade e estarei à disposição. Sucesso para todos vocês e coragem.